Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio Conforto Zero. Toda quinta-feira às 19h30 um novo episódio. E hoje você vai tirar comigo o Thiago da Mais Piscinas da Zona de Conforto. Vem comigo. Thiago, seja muito bem-vindo ao Conforto Zero, uma honra ter você aqui. Espero que a conversa seja produtiva. Vamos explorar um pouquinho sobre a sua visão sobre o comércio, sobre política, sobre família e com certeza o pessoal vai gostar muito. Rafael, é um prazer estar aqui com você. Agradeço desde já o convite, muito legal. Agradeço o pessoal do Studbox aqui também. É um prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo bem aberto, bem descontraído aí. Maravilha. Quem é Thiago, sem falar o que você faz? Quem é o Thiago? O Thiago, difícil a gente resumir a gente mesmo, né? Mas vamos lá. O Thiago é um cara esforçado, é um cara trabalhador, é um cara que pensa no próximo, é um cara que tem muito amor, muitas boas energias para compartilhar. E é um cara que nunca cansa de aprender algo novo, quer sempre explorar a vida, aproveitar o quanto mais a vida e poder deixar um legado legal, principalmente para os meus filhos. Esse é o Thiago. Legal. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos. Tenho o Henrique, de 12 anos, e tenho o Theo, de 10 anos. Show. O nome desse programa é Conforto Zero não é à toa, né? Porque eu entendo que todas as boas histórias bem-sucedidas, elas são histórias de Conforto Zero. É impossível você construir um legado, como você disse, construir algo que vai ficar para gerações na zona de conforto. Por isso tem esse nome. E eu queria saber qual é a sua história de Conforto Zero. Muitas pessoas te conhecem, te admiram, mas talvez nem todas saibam de onde você saiu para você chegar até o Thiago que você é hoje. Isso é muito legal, né, Rafael? O que acontece? Minha vida é um livro aberto. Lógico, as pessoas que conhecem mais próximo um pouquinho sabem da história, que eu sempre repito essa história. Mas assim, eu já me deparei com pessoas falando, pô, aquele carinha ali é almofadinha, aquele carinha ali deve ser filho de riquinho e entre outras, né? Mas quem é o Thiago? O Thiago é uma pessoa que nasceu numa família simples, uma família humilde, é uma mãe dona de casa, um pai construtor e uma vida de muito esforço, né? Pra gente ter o pão de cada dia. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Antigamente peguei o finalzinho da Guarda Mirim. Então, com 10 anos eu estava andando na cidade aqui fardado, né? E tinha o meu trabalho, que eu trabalhava na Zona Azul. Hoje em dia nós temos a Zona Azul aqui na cidade, e esse trabalho eu fazia com 10 anos. Então eu tinha o meu salário ali, e comecei a trabalhar com 10 anos por necessidade mesmo, porque eu precisava ajudar na renda de casa, e eu sempre fui muito independente, Rafael. O que acontece? Como assim independente, Thiago? Eu sempre gostei de conquistar as minhas coisas. Eu sabia que meus pais não tinham uma condição para me dar algumas coisas, certo? Mas eu também tinha a vontade de eu conquistar aquilo. Então comecei a trabalhar. Aí quando acabou a Guardinha Mirim, que infelizmente no governo do Mário Covas, do Fernando Henrique tiraram a Guarda Mirim, aí a gente tinha que se virar com a vida, né? Aí eu ia pra roça colher batata, eu ia trabalhar como servente de pedreiro, auxiliar de mecânico de moto. Ou seja, onde tinha um biquinho ali, o Thiago tava... cheguei a pegar reciclagem na rua também. Eu era assim, eu quero comprar um caderno legal pra ir na escola. Eu ia, trabalhava, conquistava, conseguia comprar aquele caderno. Eu queria comer uma misturinha legal aí no final de semana. Eu ia trabalhar para ajudar os meus pais para a gente ter um final de semana legal, alegre em família, né? Então, eu sempre resumo a minha vida em trabalho. Inclusive nas minhas redes sociais, o pessoal sempre, Thiago, por que você posta todo dia stories ali, #trabalho? Você posta trabalho. Trabalho. Chega a enjoar. Falei, cara, a hora que você perguntar como eu cheguei onde eu cheguei, é só você se tocar, o cara tá trabalhando. Então eu falo que a minha vida se resume assim em trabalho, Rafael. Toda a minha vida, e sempre foi uma meta assim para mim, dar uma vida melhor para minha mãe, que sempre passou por muitas humilhações, por muito assim, trabalhava doméstica, essas coisas, e a gente sabe que acaba sendo destratada na nossa frente, uma coisa assim, né? E eu tinha uma promessa que eu ia dar uma vida melhor para ela quando eu crescesse. E qual que é o meu sonho de criança, Rafael? Thiago, você sonhava em ter um carro legal? Você sonhava em ter uma casa legal? Não, cara. Eu sonhava em ter uma geladeira e um armário cheio. Se você tem um contato com meus amigos de infância, é exatamente aquilo que eu falava. Caramba, cara.
Isso é forte, né? Isso é forte. Isso porque, é um pouquinho forte. Porque realmente, vendo você hoje, não dá pra imaginar isso, né? Se você não contar, não dá pra imaginar. E é uma realidade de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Então eu queria saber como que foi essa virada do Thiago, que estava ali fazendo os bicos, trabalhando como empregado, com uma família muito simples. E qual que foi esse caminho para chegar até o empresário, a Mais Piscinas? Como que você virou essa chave? Certo, então, o que acontece, Rafael? Eu sempre fui um cara que aproveitou oportunidades. Eu sempre fico atento a oportunidades, desde criança. Igual a própria Guarda Mirim, era uma oportunidade, era um concurso na época. Você uma criança com 10 anos, você tinha que prestar uma prova, você tinha que cantar o hino nacional, o hino da cidade, o hino da bandeira e tralalá. Então, era uma oportunidade, eu me esforçava para aquilo. Então, em todo lugar que eu sempre trabalhei, eu tive aquele espírito de querer, a empresa tem que crescer, a empresa tem que melhorar, porque se a empresa melhorar, eu vou crescer junto. Então, e aquele espírito intraempreendedor, que acredito que você também tem esse espírito, pelo que eu acompanho da sua história e tal. A gente está numa empresa, a gente quer inovar, a gente quer criar outras oportunidades para a empresa crescer. A gente veste a camisa como a empresa fosse, como se fosse da gente mesmo, né? Que é uma coisa que hoje eu sinto muita falta no mercado, faz bem falta, né? Então foi assim, então fui fazendo esses bicos e tal. Quando eu atingi a maioridade, surgiu a oportunidade de trabalhar em uma loja de piscinas. Até a loja era do engenheiro Roberto Barsante, o qual eu sou muito grato a ele, me ajudou muito na vida aí, me ofereceu muitos cursos, né? E eu trabalhei 7 anos com ele. Nesses 7 anos, eu fiz cursos, N cursos. Vários cursos voltados à área de piscina, voltado à área de tecnologia, à área de tratamento de água, à área de construção, um mundo de cursos assim. E aí ele falou que estava numa idade que ele tinha vontade de aposentar. Então chegou uma época que ele resolveu se aposentar e aí surgiu a oportunidade de eu montar uma empresa. Falei, eu já tinha uma carteira de clientes, eu tinha todo o conhecimento, eu tinha uma carteira de fornecedores. Então eu falei, eu tenho tudo. Precisava o quê? O start. Então, dá aquele receio, aquele medo, porque você nunca foi um empreendedor, você nunca foi um empresário. Você fala, e agora, por onde eu vou começar? Mas como eu sempre estudei, cursos de Sebrae, cursos de Senac e assim vai, eu montei um plano de negócio. O que eu preciso, como eu vou começar, para onde eu devo correr. Eu liguei para cada fornecedor e, graças a Deus, pelo bom relacionamento que a gente tem com as pessoas, todas as pessoas que eu liguei me abriram as portas. Thiago, se você precisar, eu coloco consignado para você. Um cara saiu lá de Fernandópolis, o cara veio em Itapetininga para ver um local, para me ajudar a escolher um local. Assim, foi uma coisa incrível, sabe, Rafael? Eu sempre coloco Deus à frente de tudo. Tenho meus méritos, meu estudo e tal, mas sem Deus a gente não faz nada. Então Deus vai abrindo as portas e a gente vai sabendo aproveitar as oportunidades. Tive pessoas que me ajudaram muito no começo, tive pessoas que investiram, me ajudaram. Então foi assim, e graças a Deus, desde que nós montamos a empresa só foi crescendo. Porque nós já tínhamos toda a estrutura montada, entendeu? E assim foi surgindo, e lógico, qual que é a minha visão? Sempre aprimorar, sempre inovar, sempre colocar algo mais. Eu comecei vendendo meia dúzia de produtos. Mas tem mais uns acessórios aqui que o mercado atende. Mas se eu construir dessa forma, com essa marca aqui, eu vou entregar o melhor para o meu cliente. Sempre a minha visão de mercado foi o quê? Eu vou fazer para o meu cliente como se estivesse fazendo na minha casa. Eu vou entregar o melhor, eu vou trabalhar com as melhores marcas, eu vou ter as melhores condições, sempre eu vou entregar o melhor para o meu cliente. Com isso, eu criei um relacionamento. Eu tenho cliente de 17, 18 anos de mercado. A Mais Piscinas tem quantos anos? A Mais Piscinas está indo para 11 anos esse ano. 11 anos. E eu tenho cerca de 18 para 19 anos de mercado. Somando com a experiência anterior. Então você tem o quê? Uns 36, 35? Eu tô com fiz 38 anos. 38 anos. Legal. Então, assim, criando esse relacionamento com o cliente, a gente acaba criando um vínculo, uma amizade, que, eu vendi para você, hoje eu vendi uma piscina para você. Daqui a um ano você quer fazer um aquecimento, você vai comprar comigo. E você vai ser meu cliente fiel para comprar um cloro, um produto para piscina, cara, pelo resto da vida. Então essa visão de relacionamento próximo ao cliente, essa comunicação, cara, isso sempre foi muito positivo na minha vida. Então, pelo que você falou, quando o assunto é piscina, você atua desde a venda da piscina, instalação, manutenção, tudo. Exatamente, desde a venda da piscina, desde a instalação da piscina.
E aí vou auxiliando o cliente na parte de tratamento. Ele quer fazer um aquecimento e tal, sempre a gente vai dar todo auxílio. O cliente está com uma dúvida na água dele lá, eu peço para o cliente levar uma garrafinha PET com um pouquinho de água da piscina, eu faço análise da água para ele, analiso pH, alcalinidade, dureza cáustica. Então todos os meus colaboradores são treinados para quê? Para dar todo o atendimento e o cliente sai que nem se fosse uma consulta médica, sai com a receitinha da loja lá para deixar a água dele. E com a sacolinha cheia também, né? Exatamente, a sacolinha cheia, né? O cartãozinho. Isso é importante. Legal. Você tá na associação comercial faz muito tempo já, né? Você é diretor lá, mas você é associado já faz um bom tempo, né? Isso. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua experiência e o que muda para você como empresário fazer parte da associação. O que isso agrega, porque você dedica um tempo da sua rotina, da sua empresa, até às vezes da sua família, se for um compromisso fora de hora. E o que agrega, de fato, para você estar na associação? Exatamente, Rafael. Até legal, eu sou associado à associação comercial, vai para 11 anos. Quando eu montei a empresa, a primeira coisa que eu fiz foi me afiliar à associação comercial. Thiago, mas por quê? Cara, eu acho que nós, assim, comerciantes, temos que trocar informações, temos que nos ajudar, dar dicas. Eu gosto que o comerciante, meu amigo ali, meu colega ali, ele cresça também, porque se ele crescer, o meu negócio automaticamente vai crescer. Entendeu? Então eu acho que essa parte de associativismo, a gente ter colegas para trocar experiências ali, as nossas reuniões, nossas palestras, elas são muito proveitosas. Né? Eu acho muito importante porque esse crescimento pessoal nosso e também da empresa. Tem muitas coisas que a gente leva lá, eu falo que a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem que aprender diariamente. Às vezes, meia dúzia de palavras que eu troco com você ali numa reunião da sessão comercial, numa palestra ali, cara, é um aprendizado gigante que eu acabo levando para minha empresa, compartilhando com outras pessoas. Então, eu sou muito a favor do associativismo, acho que as empresas têm que ser unidas, a gente tem que trabalhar junto. Eu sou muito bairrista. Então, eu amo Itapetininga, assim, sou itapetiningano nato, né? Amo Itapetininga, sou muito bairrista. Então, eu fico feliz de ver o meu colega ali, o outro cara que tem um comércio no centro, lá na outra ponta, lá, ele crescer. Eu fico feliz, cara, porque assim, eu vejo que se o cara tá crescendo, eu também vou crescer. Todos nós temos que crescer juntos e com isso o município cresce também. E a gente deixa um município legal para quem? Para os nossos filhos que futuramente vão herdar aí a nossa terra, né? Perfeito. Você participa também do Clube Venâncio Aires, né? Acho que da Cicobi também, essa aí você participa. Então você está sempre em movimento ali, se conectando com outras pessoas e empresários, né? Você falou um pouco sobre até a importância disso, né? Desse network e da gente de fato querer de forma genuína que os outros também cresçam, né? Porque a gente entende que todo mundo cresce, o comércio evolui, né? Mas você, ao seu ver, você ainda acha que muitos empresários que poderiam estar inseridos nesse meio ainda fecham os olhos para isso? Eles entendem que não é importante, não preciso disso, ou não conseguem enxergar esse real valor que o que a gente constrói diariamente, né? Porque network não é um negócio que você faz de vez em quando ou faz quando quer, é um negócio que você faz diariamente, repetidamente, por muitos anos, inclusive, para você conseguir ter uma rede. Então talvez tenha até alguém que inveja a sua rede de contatos hoje, mas né, não faz ideia do quanto tempo que você planta isso, né? Você investe nisso, né? Exatamente. Eu acho muito legal. Outro dia eu estava vendo um programa seu e a Tuti lá, que até o prefeito Jefferson citou a gente lá. Sim. Eu achei muito legal o que ele falou, cara. Eu guardei aquilo. Que é uma coisa que a gente às vezes não pensa, sabe, Rafael? A gente não tem os mesmos olhos que as pessoas de fora estão olhando pra gente, né? Então ele falou assim, o Rafael, o Thiago, entre outras pessoas que têm uma história parecida com a nossa, assim, o que acontece? Nós aprendemos primeiro a servir, para depois ser servidos. Tem gente que talvez não tenha tido essa oportunidade, já pegou uma coisa já andando, uma coisa legal, então talvez eles não tenham essa visão, o quanto é importante para nós esse networking, desculpe. O que acontece? A gente tendo essas relações, esses relacionamentos, pense comigo, vou falar da minha história. Se eu não tivesse relacionamento, como que eu ia montar mais piscinas? Como que eu ia ligar para um fornecedor? Você sabe, qualquer indústria para vender para um CNPJ novo, sim, cara, as 3 primeiras compras são à vista e tem um valor X. Eu não precisei disso, entendeu? Por quê? Networking. Esse relacionamento que eu sempre tive com as pessoas. Uhum. Então, a humildade, a gente nunca perder a nossa humildade, a nossa essência. Eu sempre falo muito, sempre que eu gravo algum vídeo, alguma coisa, algum podcast, eu falo muito o quê? Da essência. Eu tenho uma essência, o Thiaguinho lá, da rua de terra lá, que vai na roça lá. Sim. Cara, vou morrer esse Thiaguinho dessa essência. Não perder a essência. Então, muita gente não teve essa oportunidade que nós tivemos de escalar cada degrau. Quando você já começa de cima,
é uma outra visão. Quando você vem de baixa escala, degrau por degrau, passa por situações que muitas vezes são desagradáveis, você sabe da sua história, eu sei da minha, então você tem uma outra visão de relacionamento. Então, para nós, é muito importante esse relacionamento, esses links que a gente cria. Então, eu vejo dessa forma. Perfeito, concordo com você. Inclusive, vou abrir uma janela aqui para a gente deixar claro para o pessoal, né, aproveitando que você está aqui também e representa a associação, que a associação comercial ela pode ser um excelente canal para o empresário, o pequeno empreendedor que está começando agora. Ele é muito bem-vindo, né? Como você falou, o seu primeiro ano na sua empresa, você já se tornou associado. E às vezes o empresário que é pequeno, que está começando, ele acha que a associação não é para ele, que ele não pode. Então, existe também essa falta de informação. E a gente está trabalhando para isso, né? Então, o empresário, independente do tamanho, se é pequeno, grande, está começando, tem 50 anos, ele é muito bem-vindo na associação. Inclusive os prestadores de serviço, né? Às vezes acha só pode quem está na Campos Sales, quem tem uma porta aberta na Campos Sales. Não é isso. Então, você que é um comerciante aí, é muito bem-vindo. E lá vai ser, de repente, um canal que você não tem hoje, está conhecendo novas pessoas, participar dos eventos, né? Essa semana, por exemplo, teve a palestra lá, vários empresários diferentes, várias pessoas diferentes, o pessoal ali se conhecendo, conversando, trocando experiência. Então, existem ferramentas, mas tem que buscar, né? Não dá pra gente ir lá buscar na casa e trazer no colo, né? Então, é um negócio que tem que ligar esse radar para essas oportunidades e não deixar passar. Exatamente, foi uma palestra muito oportuna. Total. Falou da economia global, do macro, global, né? Falou tudo. E que nem eu falo pra você, às vezes eu falo, as pessoas dão risada. Uma vez eu falei, cara, você sabia que a guerra lá na Rússia, Ucrânia, lá, atrapalha o meu comércio? Meu, você tá louco? Você tem uma lojinha de piscinas no Itapetininga, interior de São Paulo, ninguém sabe nem quem é você, cara. Tipo, vou te provar que atrapalha. O cloro vem da China. Por exemplo, o cloro é o carro-chefe de uma loja de piscina. Então, o cloro vem da China. Para ele vir da China, ele vem por navio, containers. Esses containers tiveram que desviar a rota por causa da guerra. Com isso, o que aconteceu? Encareceu o preço do transporte, do frete. Então, chegou aqui mais caro. As empresas, as indústrias, muitas saíram de São Paulo. Por quê? Por taxação. ICMS, você que é da área contábil entende melhor do que eu essa parte. Mas para eu comprar do Estado, eu tenho que pagar a diferença de ICM. E eu tenho que repassar isso para o consumidor. Então, a gente já teve um aumento de frete, já tivemos um aumento de ICM. Então, quanto que chega na ponta da linha esse preço? Então, sim, uma guerra lá na Rússia, do outro lado lá, atrapalha o carinha ali que tem uma lojinha de piscinas em Itapetininga. Sim. Então, eu achei sensacional a palestra porque ele explorou ali com muitos dados e sempre olhando o micro e o macro. Micro e o macro, exatamente para trazer essa visão para o pequeno, que ele está aqui, mas tudo que acontece ao redor impacta. E a gente tem que entender. Dentro do nosso segmento, pelo menos, a gente não precisa entender de tudo. Eu não preciso, por exemplo, entender isso que você me explicou agora sobre como que a guerra influencia no cloro. Talvez eu precise porque dentro da minha carteira, como eu tenho uma diversidade de clientes, é importante para mim entender também essas mutações que acontecem com os meus clientes. Então, quanto mais informação eu tiver, melhor. Hoje eu aprendi mais uma, acabei de aprender mais uma. Legal, top. Então, se algum dia alguém me falar, eu já sei, já tenho mais dignidade para conversar sobre isso. Mas o fato é de que o empreendedor ele precisa saber pelo menos do dele. Ele precisa pelo menos entender do mercado dele, se ele vende roupa, se ele vende acessórios, se ele é do comércio de alimento, por exemplo, se ele é prestador de serviço, algo que acontece dentro do Brasil, fora do Brasil, no mundo, quem são os fornecedores, o que o dólar impacta no negócio dele, o índice da bolsa, o índice dos juros, da inflação. É um negócio assim que, pra gente que tem um pouco mais de conhecimento, soa até às vezes um pouco óbvio, mas realmente são informações que nem todo mundo tem acesso. Então é legal ter essa conversa aqui para acender essa luz. Falar, opa, tem coisa acontecendo lá fora lá que tá impactando aqui, eu nem tô percebendo. Exatamente. Você vê as pessoas falarem, eu não gosto desse jornal. Eu não gosto de ler notícia. Pô, a gente tem que saber o que tá acontecendo no mundo. Não adianta você chegar no mercado ali, você chegar com R$100, você não encher uma sacola no mercado, você reclamar. Sim. A alta do café. Cara, tudo a gente tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo, porque diretamente ou indiretamente vai atingir nós aqui. Não adianta. Sim. E falando em crise, né? Na pandemia, todos foram impactados, todos sabem que o prejuízo que a pandemia trouxe de forma geral, mas agora olhando para o business, né? Trouxe muito aprendizado. Muito aprendizado e alguns segmentos, eles tiveram impacto negativo, outros tiveram impacto positivo, né? Construção civil, por exemplo, teve impacto positivo, mas também, por outro lado, teve um outro problema, que daí era o desabastecimento.
né? Eu não sei se foi o seu caso. Como que foi? Eu queria saber como que foi a pandemia para você nesse sentido, porque na minha cabeça de leigo, olhando de fora, né, dá a entender assim, pô, o pessoal ficou mais na casa, deve ter investido em piscina, ficado mais tal, mas por outro lado, tinha produto para atender essa galera? O preço, como que tava? Como que foi a pandemia pro seu negócio? Então, Rafael, pro meu negócio foi bom. Eu tive um crescimento grande na pandemia e também, como eu falei para você, eu fico muito atento a oportunidades. Certo. O que acontece? Eu sou um dos poucos lojistas ainda que acreditam em trabalhar com estoque. Eu gosto de trabalhar com estoque porque aí você tem jogo de números, você consegue acompanhar o mercado. Hoje a internet, que é uma concorrente direta, você consegue ali combater a internet. Então eu acredito muito em jogo de números. E todo e qualquer produto, você compra um é um preço, você compra 1000 é outro. Sim. Certo? Então eu sempre trabalhei com estoque. E eu trabalho com pacotes com algumas fábricas que eu tenho um estoque, às vezes eu não preciso deixar no meu prédio, eu posso deixar estocado na fábrica. Então se eu tenho um valor com eles pago lá, eles têm que ter aquele estoque lá comigo que é firmado em contrato. Então não faltou produto para mim, graças a Deus, por atender meus clientes. Vendi bastante revestimento vinílico, vendi bastante piscina. E qual que foi a oportunidade, qual que foi a sacada na pandemia? Eu trabalhava só com produtos para piscina. Só que aí as pessoas não queriam sair de casa. Aí elas me ligavam lá, Thiago, manda para mim um cloro, viu? Você tem um sabão em pó aí? Você tem um detergente aí? Você tem uma esponja? Daí eu comecei a pensar, não tenho. Aí na segunda vez, Thiago, você tem? Não tenho. Na terceira, vou ter. Pô, ó a oportunidade que abriu. Eu não tinha pensado dessa forma. Se a pessoa tem a piscina ali, ela tem a área de lazer em volta. Vai fazer um churrasco ali, vai fazer alguma coisa. Eu falei, poxa, eu poderia colocar uma coisa para a pessoa aproveitar ali, né? Tal. Aí começou um outro mercado que foi produtos de limpeza. Coloquei ali e começou a girar junto. Então, assim, a pandemia me deu uma oportunidade que eu soube aproveitar e graças a Deus meu faturamento até melhorou na pandemia. Legal. Tive um crescimento legal na empresa, porque o pessoal ficou na loja, ficou na casa, né, isolado na casa, e aí eles compravam produto para piscina e já compravam para limpeza da casa também. Então, para mim não foi ruim assim, na parte dos negócios, não foi ruim, foi ótimo. Legal. Um outro aprendizado que eu quero ter com você, referente ao seu negócio, você atua no mercado sazonal. Então, para o pessoal de casa entender, é um mercado que ele tem altos e baixos no decorrer do ano. Então, ao meu ver, também de fora, dá a entender que o seu negócio ele surfa as mesmas ondas de uma sorveteria, por exemplo, porque ela está totalmente relacionada com o tempo, né? Com a instabilidade do tempo. Então, quando se faz mais calor, as pessoas usam mais a piscina, sujam mais piscina, precisa de mais produto para a piscina, assim como ela chupa mais sorvete e assim vai, né? Como que você trabalha? Como que é gerenciar um negócio sazonal para que no final da história, do fechamento do ano, você tenha um saldo positivo, tenha lucratividade, né? E como que é gerenciar isso? Olha, Rafael, isso é bem complicado. Eu costumo exemplificar a formiguinha, que trabalha lá o verão para passar o inverno. A gente é parecido, igual a sorveteria, se destacou muito bem aí. O faturamento do verão, a gente fatura muito bem, eu falo que é o caixa que a gente faz para passar o inverno. Porque no inverno, eu chego muitos anos aí, a gente paga para trabalhar. Porque realmente não tem muita saída. Eu sempre faço os vídeos lá no Dica Mais e Menos, lá no Instagram da loja, falando pro pessoal, não abandone a piscina no inverno, porque daí que acontece? Dá surto de dengue, dá entre outros problemas que envolvem a saúde também, né? E a pessoa acaba gastando mais depois que ela volta, que ela lembra da piscina. Então ela acaba gastando mais que se ela manter um tratamento convencional. Mas realmente o faturamento no inverno cai bastante, sim, e a gente tem que fazer uma projeção. Pô, eu sempre comparo com 2, 3 anos anteriores, como que foi o faturamento no inverno, para eu ter uma ideia de quanto tem que ter em caixa para eu passar esse ano. Então a gente sempre tem muito esse cuidado. Ah, ganhei muito dinheiro, vou sair, vou para a Europa. Não. Vamos ver os números aqui, vamos somar, ver quanto a gente precisa para a gente chegar até a próxima temporada. E aí, como você disse, é o mercado sazonal. Por exemplo, esse ano anterior de 2024, se você pegar outubro, novembro e dezembro, não teve calor, não teve verão. E aí? Verdade. A gente aposta a partir de... Nós do mercado de piscina, nós apostamos a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, que é a época que já começa a aquecer o mercado. Aí o nosso mercado não aqueceu. E a gente faz compras em julho, agosto, para quê? Para entrar nesse... Então a gente tem que ter um cuidado ali na hora de você administrar a empresa para você não dar um passo maior que a sua perna, né? Que é uma expressão popular muito usada, né? Então, o jogo de números é constante na empresa. A gente tem sempre que ter... A gente tem uma perspectiva,
mas eu tenho que ter um caixa sobrando para, se eu não atingir essa perspectiva, eu também não me afogar. E o problema aí, cara, eu acredito que também até um reflexo dos tempos que a gente tá vivendo, né? De instabilidade no tempo, né? Isso também é um problema, porque assim, talvez o problema não seja nem tanto a sazonalidade, porque a sazonalidade, se ela for respeitada, você aprende a trabalhar com ela. Né? Se você que está mais tempo no mercado, você já pegou uma época em que todos os anos ali era parecido. Essa época faz frio, essa faz verão, essa chove, e eu aprendi a trabalhar com aquilo. Agora o problema é agora. Por exemplo, o verão parece que chegou essa semana. É ou não é? Exatamente. A onda de calor chegou agora, em fevereiro, né? Eu sei porque a gente tem cliente de sorveteria que sofre o mesmo problema. Peixe, o problema não é essa sazonalidade, o problema é a instabilidade do tempo. Porque quando é para fazer calor, não faz. Aí quando é para fazer frio, faz calor. E aí você, sabe, fica um negócio instável. Então, torna ainda maior o desafio, né? Torna ainda maior o desafio, mas qual que é o maior problema nisso, nessa instabilidade do tempo? Porque você pega dezembro, que é um mês que teoricamente é para ser o calor, é para ser o verão e tal. Você recebe parentes, amigos de fora, às vezes de outro país, de outro estado, de outras cidades. Aí reúne, é a hora que o pessoal vai ali, usa a piscina, vai gastar bastante produto, igual a sorveteria, é a hora que vai levar os parentes ali tomar sorvete. Só que agora ele vem numa época, tipo, que é fora de hora, não é uma época de férias das crianças, não é uma época que o pessoal vem para visitar os familiares. Então nessa parte você já pensa que o faturamento já ficou abaixo. Sim. Já não atinge aquele teto que a gente imagina que vai atingir em dezembro. Sim. Entendeu? Então é complicado esse joguinho de números voltado a essa instabilidade no tempo. E aí a gente tem um outro fator também, Rafael, que no meu mercado pelo menos, é a economia. Hoje você pega muitas pessoas que naquele aquecimento da economia lá, vamos falar 2014 a 2016, 2017, que foi aquele boom de crédito no mercado, muita gente comprou casa, muita gente fez piscina. Legal, bacana. Só que agora, nessa crise, eu conheço pessoas que não têm o poder aquisitivo para manter uma piscina. Entendeu? Porque você pensa o preço que tá as coisas no mercado. Você vai comprar um cloro ali, seus 200, 300 reais. Pô, 200, 300 reais, o que você compra no mercado? Então você tem que, às vezes, pensar se ou vou cuidar da piscina ou vou cuidar da minha casa. Eu conheço pessoas nessa situação, que naquele boom da economia, acabaram fazendo uma piscina na casa, tendo um luxo a mais e tal. E hoje vive uma pressão, digamos assim, para poder manter um tratamento e manter a casa. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas baixou bastante a renda. Então, isso é uma outra coisa que me assusta agora, a economia. Em 2022, peguei uns dados aqui, em 2022, o segmento da piscina movimentou 12 bilhões no Brasil. Foram 103 mil piscinas instaladas em 2022. É um mercado que movimenta bastante. Você falou sobre as dificuldades da sazonalidade, mas quais são outras dificuldades hoje no segmento? É concorrência? É preço? É mão de obra? O que mais tem de dificuldade e desafio grande no seu segmento? No nosso segmento, eu que costumo falar, sou lojista antigo, a gente pegou uma outra época na parte de piscina. A piscina, Rafael, assim, ainda é luxo. Não é uma coisa que você, vou pôr uma piscina aqui, depois eu tiro. Não, ainda é um luxo na sua casa e tal. O que atrapalha bastante a gente no mercado, nós lojistas do CNPJ no mercado, boa parte é os MEIs. É aquele cara que sai de uma fábrica, eu vou montar uma fábrica. Ele faz um acerto na fábrica, ele compra uma máquina e ele começa a fabricar, não com a mesma qualidade, não com a mesma matéria-prima, e começa a soltar no mercado. E aí com um preço muito abaixo do seu, chega a ser a metade do seu. Só que aí uma coisa que não dura. Então assim, inflou muito o mercado, como outros mercados também inflaram muito. Você tem uma coisa que é para durar 20 anos, o cara fabrica uma coisa que é para durar 5, e aí por questão de preço o consumidor vai lá e compra. Uma fábrica vendendo direto para um MEI, mas o MEI vai dar a garantia, vai dar nota fiscal de acordo com o que é para fazer, porque uma piscina é 5 anos de garantia, porque mexe com estrutura, né? Aí o consumidor vai, compra, o cara vende para ele, o cara some. E aí? Deu um probleminha lá, quem que vai resolver? Então a parte de MEI, a parte de pequena, de indústria de fundo de quintal que a gente fala, é uma coisa que tem atrapalhado bastante o mercado de piscinas. Entendi. Outro dado que eu trouxe aqui é o PIB. Inclusive na palestra ele falou bastante sobre esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento do Brasil comparado ao mundo, achei super legal. Porque realmente, você ouve muito reclamar, mas olhando para os índices, o Brasil sempre esteve, não é que ele sempre esteve bem, e nós, sendo um município que está no Brasil, a gente faz parte disso, né?
Então, olhando para os nossos números também, que também crescem, né? Então, o PIB aqui de Itapetininga em 2021 teve aumento de 18% comparado com 2020, né? E grande parte desse PIB ele vem do comércio, da prestação de serviço, né? E você, como diretor da associação comercial, como que você entende que o comércio está contribuindo para esse avanço econômico de Itapetininga em geral? E, de repente, o que dá para melhorar, para a gente continuar crescendo? Então, nós somos conhecidos como cidade do comércio forte, né? Nosso comércio está sempre, ao meu ver, está sempre inovando, sempre buscando novas oportunidades. As pessoas têm acreditado no nosso comércio. Eu vejo muitas pessoas de Itapetininga, como eu, bairrista. Eu gosto de comprar e gastar meu dinheiro em Itapetininga. Pô, mas se você for numa cidade vizinha, você vai pagar mais um carro mais em conta, você vai pegar uma roupa mais em conta. Cara, eu gosto de gastar meu dinheiro na cidade. Eu sou muito bairrista. Então, eu acho assim, eu gosto do comércio de Itapetininga, eu acho muito legal. Tem muitas pessoas antigas, comerciantes antigos na cidade aqui, que eu sou fiel a eles há muitos e muitos anos também. Eu acho que o comércio de Itapetininga só precisa ser um pouquinho mais unido. Eu acho que mais comércio tem que se filiar à associação comercial para a gente desenvolver ideias juntas. Para quê? Para todos nós crescermos. Eu acho que tem muita pessoa que pensa em si própria aqui na cidade. Talvez isso dificulte até um crescimento ainda maior. Porque nós temos o comércio forte aqui, nós temos muitas coisas a oferecer aos nossos clientes, aos consumidores aqui. Mas e aí? Um ajudando o outro, um não linkando com o outro, um não dando uma ideia com o outro, um não aprendendo com o outro, não tem como você crescer ainda mais. Não dá pra gente ser individualista, nós temos que ser o quê? Nós temos que fazer parte da sessão comercial, sentarmos numa mesa lá, trocar uma ideia. Cara, como está seu comércio? O que você acha que dá para fazer para melhorar? Como que está o seu? O que a gente poderia linkar eu com você aqui para a gente pensar em umas ideias para desenvolver o nosso comércio aqui? O nosso comércio ainda é a Campos Sales, né? Silva Jardim são o ponto forte ainda. Temos o shopping ali, mas eu acho que a gente tem que ampliar um pouco. Eu acho que Itapetininga cresceu muito, o nosso trânsito, até para achar vaga, mesmo com a Zona Azul, é meio complicado. A gente tem que perder esse medo de sair só do centro da cidade e começar a montar. Que nem a Mais Piscinas fica lá na 5 de novembro, lá em cima. O cliente vai até essa empresa. Se o cliente não for, você faz ali toda a propaganda no WhatsApp, no Instagram ali, você faz a entrega pro cliente, entendeu? Mas tem algumas empresas que eu tenho acompanhado que tá fazendo isso, tá saindo um pouquinho da zona de conforto ali, de só centro ali e começando a espalhar um pouquinho na cidade, porque a cidade é muito grande, cara. Sim, ao meu ver, até a cidade está quase que se dividindo em zonas, né? Ela já está, porque tem o centro, tem a sua área ali da 5 de novembro, aí tem a Vila Hungria lá, o pessoal que fica pro lado da São Roque, Venceslau Brás, a Valdomiro de Carvalho, que tem mais empresas para lá também. Então, assim, tem as principais avenidas ali para crescer, mas tem o entorno também, que são os bairros. Isso. Né? Tem grandes empresas em bairros, inclusive. Exatamente. Cito até o bairro Cambuí ali, que eu Sim, cresceu demais. Tem umas empresas boas ali. Mas o que falta, Rafael? Essas empresas dessas pontas de centro, a gente se linkar, a gente conversar, que é o que eu estou falando para você, que você fala muito da associação comercial também, é isso que a gente precisa. A gente pegar e linkar e a gente criar uma rede de contato, networking, que você fala bastante também, e a gente começar a conversar. Porque eu falo assim, pô, Thiago, esses dias dei uma entrevista lá com uma pessoa que tem uma loja de piscinas também, fiquei muito feliz, ela me convidou lá pra ir na TV e lá e tal, né? Eu falei, legal, porque assim, eu vejo que o sol nasceu pra todos, certo? Eu nunca vou vender o meu produto falando mal do seu produto, denegrindo a sua imagem, jamais, nunca fiz isso e não pretendo fazer. Eu acho que tem cliente pra todo mundo, mas a gente tem que aprender a linkar e trocar ideias pra todos nós crescermos de maneira saudável. Sim. Agora, em 2025, está programado a revisão do plano diretor. Quais áreas você entende que necessita de melhoria para esse desenvolvimento urbano de Itapê? Itapetininga, eu acho que a gente precisa principalmente, é uma coisa que eu bato nessa tecla há muito tempo, fábricas. Nós precisamos montar uma zona industrial e colocar fábricas. Precisamos de fábricas em Itapetininga, porque fábrica atrai o quê? Atrai investimentos na cidade. Então, trazendo investimentos para a cidade, o que acontece? O dinheiro começa a circular na cidade. Não adianta você trazer, posso citar mercados, outras empresas de fora, o qual ele vai pegar o nosso dinheiro, o dinheiro vai para fora. Eu acho que tenho certeza, o nosso dinheiro tem que ficar aqui. Então, se a gente traz fábrica, a gente gera quantos empregos? E esse dinheiro vai ser gasto aqui. E aí vai ver o quê? Vindo fábricas, vai ter reunião de grandes diretores, vai vir rede de hotelarias grandes também. Nós já temos redes de hotelarias aqui. Não sei se tem esse dado, mas tipo, não dá nem conta do que já atende hoje. Às vezes a gente acha que passando na frente do hotel ali tá vazio. Não tá, gente. Se você ligar lá, não tem vaga. E aí, o que acontece? A gente precisa de fábricas, indústrias. Esse é o principal ponto.
Perfeito. E também os desdobramentos de uma grande indústria numa cidade são gigantescos, né? Que os empregos indiretos que são gerados, outros novos empreendimentos, pequenos empreendimentos que acabam surgindo para atender essas demandas, como você falou, ramo da hotelaria. E aí acaba a cidade ficando mais estruturada para que, né? Por exemplo, eu descobri esse dado recentemente, né? Com a chegada das redes de hotel que estão vindo para cá. Que as indústrias, determinadas indústrias, elas só colocam os seus funcionários, membros das suas equipes, em hotéis bandeirados. Então tem muita gente que vem trabalhar aqui em Itapetininga, mas fica hospedado em Tatuí, porque aqui não tem uma rede bandeirada que a empresa aceita colocar. Então tem uma questão de infra também envolvida, né? Tem, se você pegar as cidades mais desenvolvidas a nível estado ou a nível Brasil, você pode ver que o principal fator são as indústrias. O nosso agro aqui é muito forte, é um dos mais fortes do país, né? Está entre os primeiros mais fortes do país. Mas aí, nós temos o agro. Só que até numa conversa informal que eu falei com você, que acontece? Nós colhemos aqui e mandamos para fora. Frutas, verduras mesmo que a gente colhe aqui, a gente manda para o Ceasa e volta para a gente com 10 vezes o valor do que saiu daqui, entendeu? Então, o que falta em Itapetininga? Falta atrair indústria, de repente falta estudar um Ceasa privado, alguma coisa nesse sentido, não sei. Não estudei a fundo isso, mas é uma ideia. A gente paga muito caro, a gente tem uma terra que produz. Itapetininga é uma terra muito boa para produção. E a rede de hotelaria, agora com São Miguel desenvolvendo bastante, vai ter a catedral lá, vai virar quase que uma Aparecida, entre aspas, né? Pra gente aqui vai ser o máximo. Porque o que acontece? Onde que o pessoal vai ficar hospedado? Na teoria em Itapetininga, que é próximo de São Miguel, tem acesso a Raposo, tem acesso a Castelo. Mas aí, vindo uma rede de hotelaria, é igual você falou, vai sair novas oportunidades, vai ter muitas oportunidades para pequenos negócios. Só que a gente precisa atrair, primeiramente, antes de tudo, eu acho que fábricas. Sim, até porque aqui Itapetininga é um polo, né? E aqui a gente atende aí mais de 500 mil pessoas. Que nem todo mundo tem essa concepção, né? Que a gente atende as cidades do entorno. Então, você bem citou agora São Miguel Arcanjo, que está com um projeto promissor aí. Para nós, os reflexos serão... Mas a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. Senão é capaz de alguma cidade vizinha fazer isso da gente. Se alguém pegar e ver... Um Capão Bonito da vida, se fizer, pronto. Então, tá mais perto de São Miguel ainda que a gente. Perfeito. Se qualquer cidade ver isso aí e falar, pô, agora é a hora, a gente perde essa vez, entendeu? Porque Itapetininga tem tudo para crescer e virar um polo. Você bem citou, já é um polo, na verdade. Sim. E a gente tem tudo para crescer aqui com qualidade. E uma coisa que a gente tem que destacar, nós temos uma deputada federal e um deputado estadual. Sim. A gente tá sabendo aproveitar isso? Legal, vai ter o aeroporto, cara, quanto tempo fala em ter um aeroporto em Itapetininga? Vai ter o hospital? Legal, mas a gente tá preparado para esse crescimento? Será que a gente tem exatamente, vai mudar agora o plano diretor, certo? Vamos se adequar para a gente estar pronto para o crescimento. Porque se a cidade vir todo esse boom e não estiver pronta para receber tudo isso, cara, a cidade, assim como ela pode crescer, ela pode quebrar. Uhum. Você tem formação política, não tem? Você tem uma pós-graduação, uma especialização? Eu sou pós-graduado em gestão pública. Gestão pública, legal. E você tem pretensões na política? Você sempre é um nome muito cogitado, você tem pretensões na política? E se você não tem, como que você... o que você tem feito, além do que você já falou aqui, e como você pretende continuar contribuindo, né, com suas ideias, suas sugestões para o desenvolvimento de Itapetininga, né? Então, Rafael, a história da política, o que acontece? As pessoas me colocam na política. Entendi. Na verdade, eu nunca me coloquei na política. As pessoas sempre me colocam, tipo, pô, Thiago, vereador, pô, Thiago, não sei o que e tal, né? Por quê? Porque eu tenho muito essa parte, eu sou muito comunicativo. E eu ando muito bairros, eu ando nos bairros, vou jogar futebol num bairro, converso muito com as pessoas, venho no centro, eu gosto de andar na Campos Sales, eu gosto de andar no shopping, eu gosto de andar por Itapetininga, você vai viver andando de carro, andando de a pé por Itapetininga, eu adoro minha cidade. E como eu estou no comércio desde 10 anos de idade, eu era um guardinha mirim que eu conversava com todo mundo. O meu setor era na Saldanha e Marinho, mas, cara, eu parava nas lojas a conversar, né? Minha mãe sempre falou, Thiago, você fala mais que sua boca, velho, né? E aí, talvez por isso, o pessoal tenha talvez uma visão política. E como eu me preocupo muito com as pessoas, eu não penso só em mim na minha casa, eu quero, assim, eu falo assim, a gestão pública foi Deus. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer gestão pública, nunca pensei nisso, nunca pensei em ser político, Rafael, jamais. Nunca pensei nem em ser empresário, tá? Mas Deus vai abrindo as portas e a gente vai trilhando.
Chegou um dia que eu ia fazer uma outra faculdade, eu ia fazer educação física, cara. Eu sempre pratiquei esporte, sempre voltado ao esporte e tal, né? A hora que eu vi, eu tinha feito pós-graduação em gestão pública. Não sei explicar pra você o que aconteceu, porque eu fiz, não sei, eu sei que eu fiz. Me dediquei, estudei, gosto de política, gosto de falar sobre política, gosto de ler política, mas nunca me vi político, né? Se eu pretendo entrar na política, tive oportunidades, por enquanto não achei o momento, eu preciso ver até onde vale a pena. Financeiramente falando, não preciso, graças a Deus, não pretendo ficar rico, não tenho essa pretensão. Minha história de vida sempre foi, meu projeto de vida, viver bem, né? Mas se eu achar que eu posso contribuir, que eu posso fazer alguma coisa útil para ajudar o meu próximo a ter essa prosperidade que graças a Deus eu tive, aí eu posso entrar. Aí se eu achar que eu vou ser útil, porque a política, Rafael, ela é muito suja. A gente sabe disso, ela vem no Brasil, em outros lugares e tal, ela é muito complicada. E as pessoas que eu já falei que não gostam de ler um jornal, ler uma notícia, elas não sabem o que você precisa fazer para você conseguir trazer alguma coisa, para você conseguir executar alguma coisa. Elas acham que você entrou lá, você pode fazer tudo. Não é bem assim. Então você vai ser xingado na rua, você vai ser ofendido na rua, você vai perder a sua privacidade, você vai correr riscos. Então, eu preciso estudar até onde vale a pena eu entrar na política. Porque eu tenho a minha empresa lá, eu posso andar na cidade de cabeça erguida, tranquilo, posso ir em qualquer lugar, entro em qualquer bairro, graças a Deus. Tenho amizade com pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, e não diferencio ninguém por isso. E uma coisa que eu falei até pro Jefferson, um dia eu falei, Jefferson, se eu entrar na política, cara, por quê? Eu tenho apenas 2 filhos, eu tenho o Henrique e tenho o Theo. Cara, eu quero que eles tenham uma formação digna, eu quero que eles tenham um estudo legal, mas eu não quero que eles vá embora, eu quero que eles fiquem comigo, eu quero aproveitar meus filhos. A vida da gente é tão curta, passa tão rápido, e eu quero eles perto de mim. Mas o que Itapetininga oferece para eles hoje? Vamos dizer que o meu filho se forme em medicina. O que Itapetininga oferece para ele hoje? Oferece um padrão de vida legal para ele tocar? Como que vai ser as pessoas que vão conviver com ele? A gente está vendo muito o que está acontecendo na cidade, a parte de educação infantil, parte de bullying, que é uma coisa que está muito complicado, pessoas tirando vida. Então, assim, eu me preocupo muito com o entorno de quem convive com nós. Não só com a minha casa. Vou fechar a porta, ela me preocupa comigo só. Não consigo ser esse tipo de pessoa. Então, se eu achar que eu posso contribuir e trazer algo bom, estudar para fazer o melhor para a cidade, aí sim você vai me ver na área política. Caso contrário, eu fico quietinho na Mais Piscinas lá, tô bem, graças a Deus, Deus abençoe. Perfeito sua explicação, cara. Aumenta ainda mais meu respeito e admiração por você. E, cara, quem sabe, né? Deus sabe o que faz e poderia ser que todas as pessoas pensassem dessa forma, né? Infelizmente, a gente vive num cenário político onde a grande maioria, não são todos, obviamente, mas a grande maioria entra pelos seus interesses, por segundas intenções, e no final as pessoas boas, que têm competência, que têm boas intenções, elas acabam entendendo que não é um ambiente para elas, que elas têm muito mais a perder do que ganhar, e acabam não entrando, e a gente vai postergando a nossa chance de mudar a situação da cidade, do estado, do país que a gente vive, né? Então pensa com carinho aí que se você entrar, você vai ser um cara bacana com certeza. Quais os valores familiares, né, que você considera fundamentais e que você não abre mão, tanto na sua vida pessoal, na sua empresa? São valores que você apropria em todas as áreas da sua vida. Então, primeiramente, eu acho que a base de tudo, Rafael, vou começar com uma palavra que às vezes pode ser meio forte aqui e tal, mas a base de tudo, para mim, em todas as áreas da minha vida, a primeira palavra que vem é disciplina. Primeira palavra, porque foi uma coisa que foi plantada em mim lá quando eu era criança, com a guardinha mirim lá, disciplina. Você tendo disciplina, você vai tratar bem as pessoas. Você vai saber dar amor, retribuir um amor para uma pessoa, um respeito para uma pessoa, uma consideração. Você tendo disciplina, já vem tudo junto, a ética, tudo junto. Então, eu sempre gosto de colocar acima de tudo a palavra disciplina. Isso na minha empresa, isso na minha família, ensino muito meus filhos isso, tenha disciplina, respeita o seu amigo, respeita o próximo, hierarquia, respeita o seu professor, respeita os mais velhos. Você plantando a disciplina, todas as outras qualidades vêm junto. Isso ao meu ver. Legal. Você se considera um bom administrador do tempo? Você tem várias atribuições, como nós falamos aqui hoje, e a sua família é sua prioridade. Você hoje enxerga que você consegue conciliar tudo muito bem? Trabalho, família, seus compromissos na igreja,
os cuidados com a saúde? É tudo muito equilibrado ou você entende que alguma coisa ainda dá para melhorar? Eu gostaria de administrar melhor meu tempo, Rafael. Eu gostaria, porque o meu tempo, a prioridade de tudo é o trabalho. Então, assim, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Às vezes no horário de almoço, antes de almoçar, eu vou pratico uma natação, ou eu faço uma academia para voltar para o trabalho. Pego 2, 3 dias na semana, vou correr, ou vou jogar um futebol, pedalar. Ontem levei meu filho correr comigo à noite, né? Que já está uma idade legal, já dá para começar a correr com o pai dele, né? Legal. E é isso. A família é prioridade. A minha esposa ela trabalha de manhã comigo na empresa e a partir da tarde que as crianças saem da casa, eu falo para ela, leva eles fazer esporte, leva eles no shopping, passa o tempo com eles, que aí eu chegando à noite também eu vou dar o meu tempo com eles também. Igreja, frequento igreja, né? Coloco Deus acima de tudo, tal. Sou de berço evangélico, mas assim, Thiago, qual que é a sua religião? Deus. Independente da sua religião, se você é católico, se você é candomblé, o que você seja, a minha religião, eu sempre prego Deus. Não julgo religiões, meus filhos são ensinados dessa forma, mas eu sou de família berço evangélico. Procuro ir 2 a 3 vezes por semana na igreja, então assim, tem os horários contados. Ali o nosso tempo, assim, acho que a maioria dos empresários, o tempo da gente parece que o dia é muito curto. Então a gente tem que saber administrar exatamente ali para você não acabar perdendo tempo. Você poderia passar um tempo com a sua família, poderia passar um tempo fazendo um esporte. Então a gente precisa conciliar tudo isso. Por que eu, Thiago, pratico muito esporte? Porque senão a gente fica louco. Sim. Uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape. O Thiago tá correndo, o Thiago tá isso. Se você entrar na minha rede social, você vai ver isso. É o Thiago praticando esporte, é o Thiago atirando. É um esporte legal também, né? Sim. Sou atirador de esportivo também, né? Então eu gosto. O esporte é minha válvula de escape. Mas o tempo com a família é sagrado, tenho tempo com eles lá. E a gente tem que saber administrar, mas o trabalho consome a maior parte do nosso tempo. Sim. Uma dica empreendedora para quem está chegando agora, para quem está começando a empreender e admira você como empresário? Olha, a dica é fazer um plano de negócio. Se você quer montar uma empresa, quer montar pequena, que seja uma prestação de serviço, meu amigo, amiga, faz um plano de negócio. Pega um rascunho ali, ó. O que eu preciso? Primeira coisa, o que eu quero? Você tem que saber o que você realmente quer. Eu consegui um dinheiro, trabalhei 10 anos numa firma, estou com dinheiro aqui, eu vou montar um negócio. Tá, mas não é só você pegar, comprar uma coisa por 10 e vender por 20. Não, você tem que pegar, montar um plano. O que eu preciso para o primeiro ano ou os primeiros 2 anos do negócio? Você vai pôr lá os custos, todo aquilo que você vai precisar para você montar essa estrutura e tal, e você vai ter que ver se você tem um capital para atender aquela demanda ali. Você não vai contar com a entrada, você tem que montar um plano para você saber da sua saída, para depois você começar. E primeira coisa, né, Rafael, estudar, né? Sim. Estudar o seu negócio a fundo, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai trabalhar. Por exemplo, montei a Mais Piscinas, mas eu tinha 7 anos estudados. Eu não simplesmente chegava na loja, batia ponto, saía, não. Eu estudava, além de trabalhar, eu estudava. Então, eu conhecia o negócio. Então, mesmo assim, eu montei um plano de negócio para você seguir aquela regrinha. E, é claro, colocar Deus à frente de tudo, ter fé e, cara, não ter preguiça. Você vai ficar noite sem dormir, você vai passar noites em claro, você vai trabalhar demais, não vai ter horário de almoço alguns dias. Todo começo de trabalho é muito difícil, acredito que você passou por isso também. Só a gente que conseguiu, graças a Deus, vencer, sabe o que a gente passou. Se a gente olhar para trás, a gente vê cada lágrima que a gente derramou, né? Então, a primeira coisa é fé, acreditar em Deus, acreditar em você, escolher o que você quer e montar o plano de negócio. Perfeito. Dica top, hein, pessoal? Anote essa dica que é uma dica excelente mesmo. Dica mais piscina do dia. Dica mais piscina. Tá vendo? R$2, uma pergunta desconfortável. Uma pergunta desconfortável. Vou explorar um pouco aqui sua visão macro, né, sobre o nosso cenário. Então, a gente está num cenário mundial, né? Estão ocorrendo mudanças políticas expressivas, né, que impactam o mundo todo, guerras, as crises econômicas, situação do Brasil, fiscal não está legal. Então, a gente está vendo a inflação em alguns itens que puxam o mercado, batendo forte. Então, olhando para todo esse cenário, são 2 perguntas, né? Para onde você enxerga que o mundo como um todo está caminhando, né? E quais problemas você entende aí dentro da sua visão que você acha que a gente vai passar nos próximos anos? E 2,
o que que você, sua empresa, principalmente tendo em vista aí a experiência que a gente teve com a pandemia, apesar da sua ter sido financeiramente positiva, né? Mas a gente entendendo que o problema ele pode chegar a impactar todo mundo, né? Com esse grande aprendizado, o que que você tem feito, né? Para você estar se blindando de possíveis turbulências que a gente pode estar vindo a passar nos próximos meses ou anos. Esse é um assunto bem desconfortável, né, Rafael? Sim. É um desconforto zero mesmo. Cara, essas guerras, a gente num século na era da tecnologia, uma era um mundo tão produtivo, a gente passar por guerras, cara, por causa de ganâncias de umas pessoas, de alguns idosos, uma ganância deles, muitos jovens morrer em guerras, cara, praticamente à toa, vamos falar dessa forma, é muito triste. Eu tô acompanhando de perto essas guerras, eu leio muito sobre isso, Israel ali com a faixa de Gaza, o Trump agora enquadrando a Ucrânia e a Rússia ali já do lado. Cara, isso me preocupa muito, porque querendo ou não, tudo que acontece ali vai refletir na nossa economia aqui. A minha empresa depende de insumos da China. Se o Brasil brigar com a China, e aí? O que eu vou fazer? Então, assim, a gente fica muito nessa apreensão, digamos assim. Eu gostaria que isso se resolvesse da forma mais amena possível, sem morte, sem crianças sofrendo em guerra. Sou totalmente contra qualquer tipo de guerra, né? E o que eu faço para me blindar nisso, Rafael? Eu ensino meus filhos porque a minha preocupação não é comigo, Rafael. Hoje, se a Mais Piscinas não existir mais, se eu precisar ir carpir um lote lá, se eu precisar ir na roça colher batata, irmão, então aí, quando precisa, eu vou abrir valeta de piscina. Eu nunca tive preguiça pro trabalho. Então, se eu tiver que trabalhar novamente para o meu sustento, cara, no sol, debaixo do sol aí, é comigo mesmo, não tem essa. Mas essa geração de agora? Essa geração não tem a mesma pegada. O que eu ensino meus filhos? Hoje vocês estudam num colégio bom, mas isso não quer dizer que amanhã vocês não possam estar no outro colégio. Estudem, aproveitem essa oportunidade. Hoje vocês têm uma geladeira com isso, um armário com isso, mas aprendam a comer isso aqui também. Isso aqui também é comida. Não reste comida, não jogue comida fora. Não desperdice alimento. Nunca menospreze alguém pela classe social dela. Eu ensino meus filhos a viverem uma vida simples. Eu tive uma criação simples e eu ainda tenho uma vida simples. Sigo uma vida simples. E eu ensino isso para os meus filhos, porque se uma guerra estourar, alguma coisa complicar para o nosso lado aqui, a gente se vira. Mas aí, e os nossos descendentes? A preocupação é essa. Então eu procuro preparar os meus filhos para uma eventual mudança, alguma coisa, vamos dizer que o Brasil comece a nossa economia piorar ainda, comece a faltar alguma coisa, para a gente aprender a sobreviver de uma forma ao qual o mundo tá propondo pra gente, entendeu? Hoje eu tô num padrão legal, mas amanhã eu posso não estar. Hoje eu tô num padrão, amanhã eu posso estar melhor. Então, assim, eu ensino eles a se adaptarem, foi o que aconteceu comigo, fui me adaptando ao que a vida foi oferecendo. Porque a gente não tem como fazer uma leitura se o Brasil vai entrar numa guerra, se o Brasil não vai entrar numa guerra. Hoje o país está numa guerra entre judiciário, entre executivo, legislativo, que é uma cena ridícula, cara. É uma cena assim... Tá prejudicando não as pessoas lá em cima, tá prejudicando as pessoas lá embaixo. Como que um país tão produtivo como o Brasil possa existir gente passando fome? Um país cheio de água, gente passando sede. Assim, então enquanto esse ego que existe lá em cima, lá, não for superado, infelizmente, a gente não tem como fazer uma projeção com isso daqui pra frente, Rafael. Gostaria, sim, que a parte política fosse ocupada por pessoas boas, que, de repente, ensinasse as suas gerações a serem humanizadas. Mas a leitura que eu faço hoje disso que você propôs aí, cara, eu não tenho como dizer pra você o que vem e o que não vem. Tem como? Você já deu uma puta receita de vida aqui, na verdade. A resposta surpreendeu muito, porque eu não tinha parado para pensar nesse ângulo e foi muito legal a sua resposta, carregada de conhecimento técnico e também de valor, acima de tudo. Porque, de fato, é isso mesmo. Se a gente tiver que começar do zero, a gente começa. E o resto da galera? Incluindo os nossos filhos também, né? Eu também tenho o Ravi lá que vai fazer 6 anos. Eu não sei se ele vai ter a mesma pegada que eu tenho, porque são gerações diferentes. Cresceu com uma geladeira diferente, como você falou, uma escola diferente, uma realidade diferente. Então, não tem como a gente saber como vai ser, mas a gente está trabalhando para isso. A gente está se esforçando para isso, né? Para preparar... Porque a gente também tem essa preocupação, né?
Quando a gente tem filho é natural. Que mundo que eu coloquei meus filhos, né? Mas a preocupação maior deve ser que filho que a gente tá deixando pro mundo. O que eu tô fazendo com o meu filho, no seu caso com os seus filhos, que vai ficar para esse mundo aqui. Porque a gente tem que colocar pessoas que fazem a diferença, né? Como a gente tenta fazer, né? Então, exatamente. Se Deus quiser, os nossos filhos também farão a diferença e serão bons filhos para esse mundo que tá precisando de bons filhos, né? E aí que vem a parte política, Rafael. Por isso que eu falo da política, se eu puder, de repente, implantar alguma coisa legal, porque a minha preocupação, o meu filho em casa, o seu filho, eu sei que estão sendo bem criados, estão sendo educados, estão aprendendo disciplina, estão aprendendo a respeitar o próximo. Mas o que está em torno deles e a geração que vai conviver com eles? Eles estão sendo educados da mesma forma que eu estou educando meu filho, você é o seu? Perfeito. Então eu gostaria de trazer isso para as escolas. Eu sempre falo, quando eu falo em política, eu falo o quê? Em criança e adolescente. Porque é neles que a gente tem que trabalhar. Sim. Eles que vão ser o futuro da nossa pátria, da nossa cidade, eles que vão conviver com nossos filhos. Eu gostaria de aprender, de colocar nas escolas alguma coisa para eles aprenderem a trabalhar, aprenderem uma profissão, saírem informados da escola. Porque muitos pais hoje ficam no celular e esquecem os próprios filhos, esquecem a família. Então a minha preocupação, a minha talvez visão política, se eu entrar um dia na política, é para mexer nisso. Eu quero pegar essas crianças e adolescentes e oferecer um mundo para eles. Porque eu, Thiago, jamais imaginei que eu ia ter uma empresa, que eu ia ser um empresário, que eu ia... Jamais. Sim. E muitas pessoas acham que porque nasceram numa vida mais humilde, eles não podem chegar numa vida melhor. Sim. Então a gente tem que pregar isso para eles, mostrar para eles que sim, é possível. Eu quero que você também prospere. Eu não sou egoísta, eu quero que eu prospere. Não, eu quero que você também prospere. Então nisso vem esse sentido político. Porque não adianta eu fazer a minha parte e você fazer a sua, mas os demais não fazerem. Sim. E aí? Na minha visão, investir em crianças e adolescentes é algo que, pro político, comercialmente falando, não é atrativo. Por isso que quem entra sem os valores afiados, entra por interesse, não olha para isso. Por quê? Porque é algo que se eu investir agora, vai dar resultado lá na frente. Talvez eu nem vivo esteja mais. Se eu começar a fazer um trabalho agora de tentar mudar as gerações, na base, é um trabalho de 10, 20 anos que vai começar a dar resultado lá na frente, a médio e longo prazo. Por exemplo, o Thiago Guardinha Mirim, 10 anos, ele veio a gerar frutos empresariais aí depois de 15 anos, 20, entendeu? Então, assim, na cabeça dos caras acho que é muito claro. É muito mais fácil eu trocar algo que é palpável, que é tangível, que todo mundo vai falar, nossa, que legal, olha o que ele está fazendo agora, do que eu pegar em algo que o mérito não vai cair no meu colo. Vai cair talvez lá no político daqui 30, 40 anos, né? Então, por isso que a gente precisa de caras igual você aí, cara. E tem o principal. Criança e adolescente não vota. Porque eu vou perder meu tempo com ele. Pior ainda, é verdade. Tem mais essa. Entendeu? Mais esse detalhe. Legal. Thiago, obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado. O episódio foi sensacional, cara. Muito aprendizado, muito conteúdo técnico aí, mas também a sua visão de vida, sua história de vida, sua trajetória. Enalteceram demais esse episódio, o nível do episódio. Gostei bastante. Então espero que você tenha gostado também. Obrigado. Cara, sensacional. Obrigado pelo convite, Rafael. Admiro muito você, tenho um respeito muito grande por você. Parabenizo quem é você, sua empresa, tudo. Você também é inspiração. A gente ouve muitas pessoas falarem bem de você. Isso é legal. Por isso que eu falo que é legal a gente trazer uma visão de fora, que às vezes a gente não tem aqui dentro. Então, assim, continue sendo essa pessoa exemplo. Um exemplo para seu filho, para sua esposa, para sua família. E, cara, muito obrigado. Para mim foi muito bom estar aqui com você. E, cara, que Deus abençoe e vamos seguir em frente sempre. Amém. Recíproca é verdadeira. Deus abençoe todos nós aí. Vamos seguir trabalhando e tentando trazer na força do exemplo para novas gerações aí que estão olhando pra gente. Tentar mudar, nem que seja um pouquinho, mas a realidade e o futuro da cidade que a gente vive. Obrigado. E hashtag trabalho. Tá, hashtag trabalho. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma dica mais piscina de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Gostei muito. Toda quinta-feira um novo episódio no ar às 19h30. Esse foi mais um episódio Conforto Zero e tamo junto.